Bem-vindos. Shalom, shalom. Como vocês estão, gente? Como vocês estão? Me deixa saber como foi de ontem para hoje. Colocam aqui no chat para mim. Como vocês viram lá, eu tô compartilhando. Oi, Dilma! Saudade de você! Saudade! Como é que você tá? Gente, coloca aqui no chat para mim como é que foi de ontem para hoje para vocês. Vocês viram que eu já coloquei lá no grupo, né? Já começamos a receber depoimentos. Já começamos a receber ali depoimentos do mover de Deus. E eu creio, queridos, eu creio. Quero começar essa noite até compartilhando algo que Deus tocou muito no meu coração hoje no final da tarde. Algumas coisas que Deus trouxe para mim. Hoje quem vai ministrar com vocês é o João. João com certeza vai manifestar aqui uma palavra poderosa da parte de Deus, nos acessar ao sobrenatural e como ele disse para quem chegou aqui, não sei se todos viram, hoje com certeza novos projetos serão ativados, startados, iniciados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó, a Dani falou que disse que muitas revelações no trabalho. A Adri falou que não participou ontem. Fica tranquila que tá gravado, tá? Então, só depois você entrar lá no nosso canal do YouTube. Eu acho que a Fernanda já conseguiu subir. Se não conseguiu ainda, acho que até amanhã ela consegue. E tá disponível lá no canal do YouTube. Queridos, antes de eu orar para a gente começar, eu quero compartilhar algo que Deus trouxe muito forte no meu coração. Não sei se todos estão sabendo dessa notícia ou não, né? Mas aprove a Deus na tarde de hoje, dia 6 de fevereiro de 2024, o Senhor recolheu para si a nossa querida apóstola, a doutora Neuza Tioca. A doutora Neuza, ela foi e vai continuar sendo, né? Porque a passagem dela não muda o legado, muito pelo contrário, né? Ela construiu um legado muito forte ligado às questões de libertação e cura da alma no Brasil e fora do Brasil. A gente já ouvia falar de Neuza Tioca muitos anos antes de conhecê-la, e nós tivemos o prazer de não apenas conhecê-la, como caminhar próximo a ela por um tempo, porque o nosso líder espiritual, né, o apóstolo Coraiola, a apóstola Marili, eles estavam debaixo da cobertura da doutora Neuza Tioca. Então, a gente de forma, embora ela não gostava muito, né, ela não era muito, assim, fã, mas a gente falava que ela era nossa vovó espiritual, né? Porque a gente tinha essa conexão. E hoje foi muito forte quando a gente recebeu a notícia ali do falecimento dela. Ela já vinha adoecida há algum tempo, ela lutou contra ela teve um problema, né? Lutou contra um câncer, foi curada, depois ela teve uma questão de uma espécie de um AVC que ela teve. Há 2 anos atrás, Deus nos deu a graça de podermos, eu e João, pudemos visitá-la junto com o apóstolo Coraiola em São Paulo. Graças a Deus, ela estava sendo muito bem assistida, mas há algum tempo ela, né, sofreu uma pneumonia e ficou internada e, enfim, né? Hoje ela foi recolhida por Deus e com certeza está nos braços do Pai, diante de toda a história, diante de tudo que ela deixou como legado para a nossa história. Mas uma coisa que o João, ele falou para mim, né, e eu até mandei para vocês lá no grupo, é que aquele videozinho, aquele pedaço do videozinho, não dá para vocês ouvirem tudo, que ali foi gravado a última parte ali da oração dela. Na minha consagração e do João, nós fomos consagrados no dia 31 de outubro de 2016. Eu e o João fomos consagrados a apóstolos eclesiásticos e de mercado. E ali, durante a oração dela, ela fez algo muito forte, porque ela teve uma visão comigo e com o João. E ela disse que aquilo que Deus tinha para as nossas vidas era algo novo.
e que nós seríamos usados no Brasil e fora do Brasil com um chamado diferente. Eu lembro dessa expressão dela, um chamado diferente. Nós não seríamos apóstolos de uma igreja, mas que algo novo estava sendo, e aí vocês pegam um pedacinho, estava sendo inaugurado através das nossas vidas. E hoje, quando a gente recebeu a notícia, eu tive uma convicção e uma certeza muito grande de que parte do manto que estava sobre a vida dela vem para a companhia de Daniel. Pela honra, pelo respeito, por estarmos ligados aos apóstolos Coraiola e Marili, pela cobertura espiritual que ela dava ao apóstolo, e sabemos o quanto ela admirava e respeitava o apóstolo Coraiola. Então, eu quero dizer para vocês, queridos, que eu não creio que nada em nossas vidas é uma simples coincidência, uma mera coincidência. E o fato de nós estarmos neste mover, exatamente nesse tempo, nesse mover, dela ter sido recolhida por Deus, a gente precisa compreender algo. Foi, assim, a mesma sensação que nós tivemos quando o profeta Amaro foi recolhido, que a unção do profeta Amaro havia sido distribuída e impartida com vários profetas. E eu sinto isso também a respeito da apóstola Neuza Tioca. Eu tenho convicção de que essa unção que estava sobre a vida dela não foi recolhida por Deus. E que assim como Elias deixou a sua capa cair, e Eliseu tomou dessa capa e usou dessa unção e promoveu diversos milagres e curas através da unção que foi derramada sobre a vida dele, eu creio, queridos, eu creio que parte da unção que estava sobre a vida da doutora Neuza vem hoje para a companhia de Daniel. E eu acabei, né, ontem até na reunião da liderança, eu ia comentar isso com a liderança, não comentei, mas a apóstola Marili, agora no retiro, né, da arma secreta de Deus, mulher arma secreta de Deus, a apóstola liberou uma unção muito forte sobre a companhia de Daniel. E ela foi assim, foi uma coisa muito forte, muito, muito marcante. E ela falou, Flávia, vocês começam a se mover agora por sinais, milagres e maravilhas. Maravilhas serão manifestadas através da sua vida, do João e da companhia de Daniel. E eu não sei vocês, queridos, mas diante de uma palavra como essa, eu tomo posse. Eu tomo posse e me coloco à disposição do Senhor e tenho falado para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aonde o Senhor quiser que eu vá para orar, para manifestar, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Então, eu não tenho perdido a oportunidade de levantar a minha voz onde eu chego, determinar ali a presença de Deus, os lugares como sendo lugares santos do Senhor, estabelecendo realmente altares para que o nome do Senhor seja glorificado. O nome do Senhor seja glorificado. Então, queridos, fecha-se um ciclo, finaliza-se uma geração e outra se inicia. E que vocês, como companhia de Daniel, tomem posse disso, porque eu tenho convicção de que nós entraremos num, numa era de muitos moveres, de moveres apostólicos e proféticos, para que realmente a glória do Senhor seja manifestada através das nossas vidas. Eu falo muito para Deus, falo, Senhor, se o lenço de Pedro e de Paulo curava, por que que o meu não pode curar? Por quê? Eu não tenho nada de diferente de Pedro e de Paulo. Então, se o lenço deles curava, se a sombra deles curava, sim, Senhor, eu também quero esse sinal na minha vida. E eu sei que muita coisa a gente não vai ficar nem sequer sabendo, porque não é para nossa glória, é para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, quero orar com vocês para que realmente nós
espírito seja preparado para essa noite, amados. Que você possa, eu diante de Deus, eu crio muita expectativa. Eu falo para o Senhor, falo, Senhor, eu sou uma pessoa que crio muita expectativa. E diante de Deus, se tem uma coisa que eu faço, é ter expectativas. E eu tenho uma expectativa enorme de que o Senhor vai se manifestar de uma forma profunda e poderosa nessa noite nas nossas vidas. Amém? Quem ainda está de câmera fechada, queridos, bora abrir essas câmeras, porque com certeza isso faz muita diferença dentro desse mover profético que nós estamos aqui na companhia. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome, Pai. Senhor, obrigado por estarmos aqui nesse segundo dia desse clamor pelos nossos negócios, pelos nossos trabalhos, pela nossa carreira, Senhor, pelas nossas finanças, pelos nossos projetos profissionais. Nós estamos aqui, Pai, numa companhia apostólica e profética de ministros e sacerdotes de mercado. Então, estamos aqui, sim, Pai, para te pedir que o Senhor nos capacite, que o Senhor, Pai querido, possa colocar sobre as nossas mãos instrução e estratégia, Pai, para que possamos nos mover em uma dimensão diferente, para que assim como o João comentou ontem, Senhor, durante a palavra, as pessoas elas possam olhar para nós e sim desejar o Deus que nós servimos, desejar, Pai querido, caminhar na mesma dimensão que nós temos caminhado, mas para isso, Senhor, que os milagres, os sinais, as maravilhas se manifestem através das nossas vidas, Pai. Que por onde nós passarmos, assim como a sombra dos apóstolos do primeiro século curavam, que da mesma forma, essa mesma manifestação possa acontecer através das nossas vidas. Deus, prepara o nosso espírito para aquilo que o Senhor deseja revelar e ministrar nas nossas vidas nessa noite, Pai. Nós estamos aqui como teus filhos, Senhor, porque compreendemos e entendemos a importância de primiciar, de dar a Ti, Pai querido, o nosso melhor. E é isso que nós estamos fazendo nesses 3 dias, dizendo, confessando, declarando que o nosso melhor está diante de Ti, nas Tuas mãos, Pai, porque nós cremos que quando entregamos a Ti as nossas primícias, o Senhor abençoa o restante de toda a nossa colheita. E é isso que nós estamos te pedindo, Pai. Abençoe todo o restante desse mês de fevereiro. Eu creio, Pai querido, que muitos projetos, que muitas propostas, que haverá um desatar, Pai querido, dos nossos negócios. Mas para isso, Senhor, nós clamamos a Ti pelo Teu favor. Manifesta, Pai, o Teu favor sobre a vida de cada um que está aqui, Pai, porque cada um que está aqui está movido pela fé de dias melhores, de negócios mais prósperos, de poderem se tornar, Pai amado, verdadeiros reis sobre essa terra, para que possamos expandir o Teu reino, para que a Tua glória seja manifestada através das nossas vidas, Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida do João, Pai querido, uma unção dobrada nessa noite, para que através daquilo que ele vai ministrar aos nossos corações, possamos encontrar a revelação, a porção necessária para esse tempo nas nossas vidas. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E glórias a Deus. Shalom, shalom, amém, queridos, glória a Deus. Queridos, olha só, o que Deus me falou hoje sobre essa noite é que existe um alvo que está praticamente no céu que a gente quer trazer ele para a terra. A palavra de Deus deixa claramente para nós que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Então, por quê? Porque Jesus, quando esteve aqui, ele nos deu essa autorização, mas não somente a autorização, mas a autoridade, para que nós possamos verdadeiramente fazer ligações entre o céu e a terra. Então, se você crê, junto comigo, que você pode hoje ligar aqui na terra algo que já está lá no céu, voltado para os seus negócios, dê um amém, dê um glória a Deus, digita no chat aqui que você crê e diga eu creio em nome de Jesus, porque essa noite vai ser uma noite onde Deus vai destravar novos projetos na sua vida.
Eu quero deixar agora claro para você que sim, você não precisa nem crer, você só precisa verdadeiramente acreditar que Deus está contigo e simplesmente obedecer. Abre sua Bíblia comigo. Nós vamos falar hoje sobre um texto que talvez passe desapercebido por nós, mas que Deus me trouxe muito forte para que nós possamos falar sobre ele e chegarmos até esse ponto. O tema desse pedaço aqui que eu vou mostrar para vocês, ele pode ser chamado como o Conselho de Jetro, o Conselho de Jetro. Então, vamos ler comigo lá, capítulo 18 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 18. Vai ser um pouquinho longo, porque eu preciso ler o capítulo inteiro com vocês. Então, acompanhe comigo, livro de Êxodo, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Lembre-se disso só, tá, queridos? Um parênteses aqui. Judeu coloca nome em filho que tem uma referência a algo que ele estava vivendo na época. Então, ou seja, toda vez que ele chama o nome do filho, ele está se relembrando daquilo que está significando ali. Então, ele chamava Gerson e diz, fui peregrino em terra estrangeira. Chamava o outro filho, Eliezer, ele falava, o Deus, meu pai, me ajudou a me tirar da espada de Faraó. Então, isso é algo que os judeus fazem. Então, por isso que a gente sempre fala que um filho marca uma época na nossa vida e marca um tempo em nossa vida. Nós precisamos crer nisso. Toda vez que seu filho nasce, você marcou aquele tempo. E aquele tempo fica marcado na sua vida, e toda vez que você chama o seu filho, você está dizendo algo para o reino dos céus. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os teus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor que nos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios a Deus, para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: O que é isto que fazem ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare os estatutos de Deus e de suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz para o seu lugar.
Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa mais grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este foi para a sua terra. Até aqui. Amém? Queridos, vamos lá. Eu quero que vocês compreendam que essa passagem bíblica, ela não é uma simples passagem bíblica que conta uma historinha de um cara que chegou até a tenda de Moisés e ensinou ele algo que foi surreal. Não é só isso. Nós precisamos compreender que todo o contexto dessa história para poder compreender o que Deus quer falar conosco hoje. O Jetro, quem era Jetro primeiramente? A palavra de Deus fala que ele era um sacerdote na terra de Midian. E a terra de Midian é onde Moisés foi quando ele fugiu, logo depois dele matar um egípcio, logo depois dele realmente entender que ele tinha que fazer algo para Deus, ele saiu fugido do Egito e passou a habitar a terra de Midian. Ali na terra de Midian, ele se casa com Zípora, que era filha de Jetro, e ele começa então a servir Jetro. E ele começa então a cuidar dos rebanhos, das ovelhas de Jetro, ele se tornou um pastor. Então, o que acontece? Ele serviu Jetro durante quanto tempo? Durante 40 anos ele serviu Jetro. Porque na cabeça de Moisés, ele não voltaria mais para o Egito. Ele não teria mais nada o que fazer. E é quando Deus o chama para que ele volte para lá, para o Egito, e para que retire o povo do Egito para trazer para a Terra Prometida. Então, se vocês ainda não assistiram o filme, eu gostei muito dessa forma que o autor trouxe esse entendimento. Não está escrito na Bíblia dessa forma, mas o autor ele consegue trazer uma visão muito interessante. O autor que eu falo assim, o autor do filme, né? O filme chama-se Moisés, e é um filme que traz um pouco da história. É óbvio que tem o jeito de interpretação do autor, que é um pouquinho diferente da Bíblia, mas eu gostei muito, porque Deus aparece para Moisés na forma de um menino nesse filme. E da forma do menino, ele conversa com Deus. E na conversa com Deus, Deus pergunta para ele: quem é você, Moisés? E Moisés diz para ele o quê? Depois de 40 anos cuidando de rebanho de ovelhas, de bois e de vacas e de tudo do sogro, ele fala: eu sou um pastor. Ele fala: poxa, que pena, eu precisava de um general. E por que ele fala isso? Porque Moisés, ali no filme, ele era um general antes antes de sair da terra do Egito. Então ele fala: eu preciso de um general. Para o que eu vou fazer, eu preciso de um general. Então veja só, Deus então escolhe Moisés para que ele passe então a fazer algo que Deus realmente pediu a ele, que é o quê? Tirar o povo da terra do Egito. Então veja só, para um novo projeto como esse, Deus precisa de pessoas preparadas. Se você não está preparado, Deus pode te preparar. Só que veja só, existem tipos e formas de você ser preparado e existem características que você precisa ter na tua personalidade, mas principalmente nas tuas atitudes e comportamentos, que Deus espera de você para esse próximo ciclo de um novo projeto. Então, fica comigo aqui para você poder compreender melhor. Então, vamos lá. Primeiramente, Deus escolhe Moisés, ele ficou 40 anos servindo Jetro, e fez o trabalho, porque Deus falou para ele que queria que ele fizesse esse trabalho, assim como o filme fala, ele precisava de um general, e Moisés foi como um general para poder fazer o que Deus pediu a ele. E veja só o que acontece. Depois que eles saem do Egito, eles passam por alguns lugares, e aí chega nesse momento, Jetro decide visitar Moisés, para ver como que estava. Para Moisés também era novo tudo aquilo. Pensa em vocês, aproximadamente 3 milhões de pessoas sendo conduzidas por um único homem, e o homem foi orientado por Deus, e Deus fala para ele: leva o meu povo daqui, vai levar para a terra prometida, numa terra que mana leite e mel, e o povo fica confuso porque muitas vezes precisa de coisas e não consegue ter. Precisa de água, não tem. Precisa de comida, não tem. Então, se vocês acompanharem aqui e verem que antes desse versículo de capítulo 18, fala das codornizes, fala da água, da rocha que vai rodando e servindo água para eles. Então, Deus preparou tudo através de Moisés para eles. Mas veja só, chegou um momento em que Moisés,
que era só um pastor de ovelhas naquela época, e já provavelmente tinha sido já um general, ele começa a não saber fazer o quê? Não sabe liderar, não sabe gerenciar as pessoas. E o que acontecia é que ele sentava à frente do povo, pensa o povo, aproximadamente 1 milhão de pessoas, ou um pouco menos, porque aí só iriam algumas pessoas que estavam com certa dificuldade, e ficavam de manhã até de tarde, talvez fazendo filas e filas para poder conversar com Moisés. E só ele trazendo e falando o que Deus está falando com ele. E aí o que acontece? Jetro olha aquilo e pergunta para ele assim: o que que você está fazendo, Moisés? E Moisés fala para ele 3 coisas que ele está fazendo ali. Preste atenção nisso. A primeira coisa que ele fala que ele está fazendo, ele fala assim: o povo precisa consultar a Deus. Venha a mim para consultar a Deus. Então, a primeira coisa que Moisés está fazendo é fazendo uma consulta com Deus para poder direcionar o povo. Quando ele fala, a palavra de Deus usa o termo julgar, não seria somente um julgar de julgamento. Muitas vezes, sim, era um julgar uma causa, julgar uma situação, mas era dar orientação, dar direcionamento. É isso que Moisés fazia. Buscava Deus, Deus falava com ele, e ele, como porta-voz de Deus, fazia isso. O que que é isso hoje nos dias atuais? Isso é uma profecia. Você recebe a profecia e entrega. Você recebe uma palavra de discernimento e entrega. Você recebe uma palavra de sabedoria e entrega. Isso é um dom de profecia. Quantos podem profetizar? Todos nós podemos profetizar. Lembre-se disso. Todo aquele que é salvo, todo aquele que aceita Jesus no coração, tem totais condições de profetizar. Profecia não é exclusivo só para profeta. Profetas, eles, além de profetizar, eles dão orientação para a igreja, principalmente para a igreja. Profetas de ofício dão orientação para a igreja. Dentro da companhia de Daniel, nós temos profetas que são consagrados como profetas de ofício. Thaís é profeta de ofício, Fernanda é profeta de ofício, Rose é profeta de ofício dentro da companhia de Daniel. Tem mais alguém que eu estou esquecendo? Não, são as 3 que são profetas de ofício dentro da companhia de Daniel. Então, ou seja, nós temos profetas, mas quando nós começamos a fazer, às vezes fazemos até vigílias, não são só elas que profetizam. Temos outras pessoas que profetizam e que não são profetas de ofício, mas veja só, por quê? Porque a profecia está liberada a todos nós. Todos nós podemos profetizar. Então, o que ele fazia era de fato receber uma palavra do Senhor e entregar para as pessoas. Então, esse era o primeiro ponto que ele fazia. Segundo ponto que Moisés fazia, ele fala no versículo 16, que as pessoas tinham negócios para julgar. Na minha tradução não fala negócios, mas na tradução da NVT fala que as pessoas tinham negócios que ele precisava julgar os negócios, ou seja, direcionar, dar uma orientação, realmente colocar aquilo no entendimento deles. Então, Moisés, ele olhava para o quê? Ele cuidava dos negócios entre os filhos, entre as pessoas que estavam ali partindo daquela terra. Então, queridos, presta atenção que esse é um ponto importante. As pessoas iam buscar o sacerdote para ter o quê? Um direcionamento para o seu negócio. Então, se você tem um negócio e o seu negócio ele precisa de uma decisão importante a ser tomada, busque um profeta, busque um sacerdote, busque um mentor para te ajudar a tomar a melhor decisão. A palavra de Deus deixa claro em um outro local, não me lembro onde fala, mas ele fala o quê? Na multidão de conselhos há sabedoria. Nós precisamos compreender que se nós temos essa palavra de Deus para nós, nós precisamos apenas cumprir. Pedir conselhos não é sair falando os seus projetos para todo mundo. Pedir conselhos é você realmente colocar diante de pessoas que são idôneas, que têm o mesmo objetivo que você colocar sobre eles para que eles possam trazer o quê? Trazer a visão de Deus para o teu negócio. Então, o que Moisés estava fazendo ali, ele estava cuidando de uma cidade de 3 milhões de pessoas, sozinho. Sozinho. Ele cuidava de 3 milhões de pessoas. Hã?
A Flávia está dizendo aqui, Campinas tem 1,5 milhão, pensando eu sozinho ali para poder cuidar de 1,5 milhão de pessoas. Cara, gente do céu, é um negócio, assim, não tem como imaginar. Então, o terceiro ponto, para a gente poder começar no Conselho de Jetro, o terceiro ponto que Moisés fazia, a terceira coisa que ele fazia, ele também está no versículo 16, ele declarava os estatutos e as leis. Então, Moisés também tinha na mão dele, por ser um judeu, por acreditar na Torá. A Torá era os 5 livros da lei, que até então eram os 5 livros que existiam. Então, ele usava os livros da lei para poder declarar para as pessoas. Então, veja só, presta atenção nisso, que isso aí é importante. O povo no deserto, eles tinham os estatutos para poder prosperar. Qual era o estatuto? A Torá. Qual era o estatutos e as leis que eles tinham que seguir? As leis divinas que estavam na Torá. A Torá sumiu, ela não existe mais? Não, ela existe, está aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela está com a gente até hoje. A questão é que a gente não usa mais a Torá, não usa mais esses 5 livros como sendo um livro de lei para nós. A gente não entende isso como lei, a gente busca outros tipos de livros para poder entender como lei. Então, essa era uma responsabilidade de Moisés, colocar o que estava na lei de Deus para o povo. Então, o povo tinha que seguir a lei. Então, aí sim, Moisés julgava as situações e as circunstâncias que chegavam até ele para julgar e dizer, de acordo com a lei, essa situação é assim, assim, assim que se resolve. De acordo com a lei de Deus que está escrito aqui, no livro de tal, capítulo tal, é assim que se resolve. Compreendem isso? Então, Moisés fazia essa parte dentro desse povo que estava ali. E aí entra Jetro, porque quando ele vê essa situação, para e pensa, 3 milhões de pessoas de pé na frente de um cara esperando para poder falar com ele de manhã até de tarde, sem sair para poder comer, sem nada disso. A multidão ia desfalecer em algum momento, ia passar mal, e ele também não ia dar conta. E isso ele poderia ficar meses ali e não conseguiria falar com todos. E aí Jetro veio, e aí vem 3 coisas que Jetro viu e mostrou para Moisés que ele precisava fazer. 3 coisas importantes que ele deu de direcionamento para Moisés. Ele falou assim, Moisés, meu genro, vem cá, senta aqui que eu vou te ensinar. Foi isso que ele falou. Ele falou, senta aqui que eu vou te aconselhar. E se você ouvir o meu conselho, você vai ser muito bem sucedido. E por que Jetro podia aconselhar? Por quê? Porque Jetro era sacerdote. Além de ser sogro dele, ele era sacerdote. Ele era um sacerdote da terra de Midian. Fala no começo aqui. Sacerdote de Midian. Então, ele tendo a autoridade, ele também falava com Deus e Deus também falava com ele. Então, essa estratégia aqui, queridos, é uma estratégia divina, que veio diretamente do céu, para poder chegar nas mãos de um homem de Deus, que estava o quê? Envolvido dentro do trabalho. Então, queridos, prestem atenção. Quando você está totalmente envolvido, agora é para você, quando você está totalmente envolvido dentro do seu trabalho, dentro do operacional do seu trabalho, você se perde nas situações e nas circunstâncias e você esquece de olhar por cima, visão de GPS, e ver os problemas que você está vivendo. Moisés estava vivendo um problema tão difícil que ele não conseguia enxergar que estava passando por uma situação de alto risco para ele, risco de saúde mesmo, ele iria desfalecer. Por quê? Porque está tão envolvido no dia a dia que esquece de olhar por cima. Então, uma coisa que eu sempre falo, e isso é algo que Deus me entregou desde sempre, você precisa olhar para o teu negócio de olhos diferentes. Você precisa olhar para o teu negócio com uma visão de GPS, com uma visão de cima. Então, a oração que você precisa fazer a partir de agora é você falar assim, Deus, eu preciso olhar de cima. Então, o primeiro conselho de Jetro é exatamente isso que eu estou falando para vocês, é levar as causas a Deus. Então, Jetro fala para Moisés o seguinte, leve as causas para Deus, ou seja, dê visão de GPS para esse povo. Fale para eles olhar por cima, porque a situação não é tão difícil assim. Dê a visão de GPS. Então,
vá para cima e enxergue os problemas de cima. Então, o Jethro fala para eles, pegue essas pessoas e ensine-os a olhar para cima. Segundo conselho de Jethro, ele fala o quê? Ó, declarar os estatutos e as leis. Está lá no versículo 20, isso aí, ó. Versículo 20 fala assim, ó, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Aqui entra a coisa mais importante, talvez, que nós precisamos compreender nesse conselho de Jethro, nessa parte. Qual é a coisa mais importante nesse tempo? Só um minutinho, gente. Ô, Flávio, só um minutinho. Eles me perdoem, o apóstolo Coraiola tentou me ligar aqui, com certeza é algo sobre a Neuza Tioca, que eu me comprometi a falar no velório, caso ele tenha o endereço, ele tentou me ligar aqui, eu pedi para a Flávia ir lá falar com ele, tá bom? Então, olha só, talvez seja o ponto mais importante nesse momento que nós precisamos compreender, que fala aqui nesse texto. Ele fala para Moisés ensinar as pessoas para que elas possam caminhar, faz eles saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Sabe o que significa isso? Significa o quê? Significa que Moisés deveria ensinar ao povo e empurrar do ninho e dizer assim, ó, vai meu filho, voa sozinho, vá por conta própria. Os estatutos estão aqui, as leis estão aqui, segue o caminho. Então, o que Jethro fala aqui para ele é que neste momento ele estava precisando ensinar as pessoas a serem como ele, entendeu? E conseguirem trazer, de fato, a essência do céu para a terra e saber julgar. Então, olha que conselho interessante. Olha para cima e seja como o seu mestre. Ou seja, aprenda com o seu mestre. Então, o mestre ensina o povo da forma como ele precisa caminhar. Então, aqui nesses dois primeiros versículos, a estratégia é o quê? Treine, capacite, faça essas pessoas serem como você é. Então, nós precisamos compreender que dentro do nosso negócio, nós também precisamos ser como os nossos líderes. Primeiro líder que a gente precisa olhar, Jesus. Jesus é o nosso líder, o primeiro de todos que nós temos que olhar. Óbvio que é Deus, mas Jesus é a forma humana que nós precisamos olhar para que a gente possa ter ele como alvo. Ele é o nosso mentor máximo. E depois outras pessoas, o apóstolo Coraiola, outras pessoas que você respeita e admira como sendo que exemplos para que você possa seguir os caminhos dessa pessoa. Por que não? Eu não posso dizer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o Deus do meu apóstolo Coraiola é o Deus que eu sirvo. Eu posso. Ele é o cara que eu sigo e respeito. Então, nós precisamos ser discípulos. E por que não? Eu não posso dizer para vocês, serem meus imitadores como sou de Cristo. Entende? Isso não é orgulho. Isso é de fato dizer assim, eu estou buscando imitar a Cristo. E esse é o meu alvo. Então, se você me imitar, nós vamos estar junto imitando Jesus. Vamos para cima. Vamos para esse lado aí, que esse lado é o melhor que nós temos. Então, esses são os dois primeiros pontos que são importantes. Jetro diz para Moisés: prepare esse povo para fazer o que você faz. Faça, de fato, eles serem como você é. Sejam seus olhos, seus ouvidos, sejam as suas mãos onde você está. Então, essa é a estratégia para você também. E essa é a estratégia que eu estou tentando colocar, instituir dentro da Companhia Daniel a partir desse ano, para que vocês sejam os olhos e os ouvidos que eu não tenho, que eu não vou poder chegar. Eu não vou poder chegar a todos os lugares. Embora esse seja um dos meus projetos, mas eu não vou conseguir chegar em todos os lugares. Então, eu preciso ter pessoas preparadas e treinadas para fazer exatamente o que eu faço no lugar onde você está, para fazer exatamente o que Jesus fez, mas agora, nesse tempo, 2000 anos depois, no lugar onde você está. E o terceiro ponto que ele fez, e esse ponto aqui é incrível porque ele tem desdobramentos. No verso 21, ele fala
começa assim: procure dentre o povo homens capazes. Mas vamos lá, antes de eu falar sobre os homens capazes, sobre quem ele precisa procurar, o que Jetro fala para ele? Você precisa. O que é então procurar pessoas? É de fato formar equipes de líderes. Então, Jetro vira para ele e fala assim: você precisa formar uma equipe de liderança dentro do teu mundo, dentro do teu negócio, de tudo que você faz, você precisa ter pessoas que você confie e que sejam a tua extensão, fazendo da mesma forma como você faz, mas que de fato sejam uma equipe. Que você possa realmente olhar e dizer, sim, eu confio naquela pessoa. E sim, se eu não fizer, ele vai fazer talvez até melhor do que eu. Então, você precisa ter essas pessoas que você confie. O grande problema de nós, da maioria dos homens e de mulheres, principalmente homens e mulheres de negócio, são aquele ponto de achar, poxa, se eu não fizer, ele não vai, ninguém vai fazer como eu. Se eu não botar a mão, não sai. Se eu não fizer, ninguém faz. Poxa, parece que esse povo não sabe o que tem que fazer. De fato, não sabe, porque você não cumpriu as duas primeiras etapas. Você não levou para Deus, não deu visão de GPS para eles e não treinou. Aí, como é que você quer que eles façam do jeito que você faz se você não treina e capacita? Então, é aqui que começa. Forme uma equipe. E aí vem o ponto que você precisa entender. Deus deu critérios para essa equipe. Jetro vira para Moisés e fala assim: forme equipes, mas ó, tem alguns critérios. Quais são os critérios que Jetro coloca que ele precisa olhar? São três critérios principais. O primeiro deles, homens capazes. Aqui eu coloco o conceito homens, mas vocês entendam que não é. Naquela época, sim, eram só homens que eles queriam. Mulher não tinha esse tipo de cargo naquele momento, e naquele momento ele precisava de homens. Mas hoje você precisa entender que nós estamos falando de homens e mulheres. Homens e mulheres capazes. Capazes. Capazes de quê? Capazes de ser como ele. Capazes de ser ensináveis. Capazes de replicar aquilo que aprendem. Capazes de ser realmente um filho espiritual. Porque esse é o grande ponto. Muitas vezes as pessoas recebem unção, recebem entendimento, recebem conhecimento e se esquecem de quem o entregou. Esquecem de quem levou ele até ali onde ele está. Esquecem da pessoa que formou ele. E muitas vezes viram as costas, às vezes, para essas pessoas. E nós precisamos compreender que não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que nós precisamos fazer nesse momento. Você precisa realmente compreender que você é uma pessoa que está nesse mundo para poder realmente substituir alguém, mas substituir alguém só depois que ele morrer. Neste momento, você precisa de fato ser como ele, aprender como com essas pessoas e de fato se tornar capaz de receber uma informação, aprender com aquilo e multiplicar. Recebo, aprendo, me fortaleço e multiplico. E executo aquilo que tem que ser executado. É isso que Deus espera de você. Ninguém aqui foi criado para poder ficar tendo a obesidade espiritual, de só dar, eu quero, eu quero, eu quero. Você quer, mas você vai fazer o que com isso? Você vai fazer o que com a informação? Você vai fazer o que com o ministério dos anjos? Você vai fazer o que com o poder de Deus? Você tem que jogar isso para fora. Você tem que colocar isso lá na rua, você tem que colocar isso no teu ambiente de trabalho, você tem que fazer o poder de Deus se manifestar e exalar de você. É isso que Deus quer de nós. Então, aqui, quando ele fala homens capazes, ele fala homens que têm capacidade de fazer o que você faz, Moisés. Homens que sejam como você. Homens que botam a mão nas pessoas e a doença vai embora. Homens que têm coragem de pegar o cajado e tocar na água e a água se curar, a água abrir, fazer o que for. Entende? Então, nós precisamos ter essa unção, essa mesma unção. Ele falou uma segunda coisa. Qual é o segundo critério que Jetro falou para ele? Você precisa de homens capazes e homens tementes a Deus. Então, são homens e mulheres nos dias atuais que são incorruptíveis, que temem a Deus e que nada, 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 nada vai fazer essa pessoa desviar. Nada vai abalar essa pessoa, a fé dessa pessoa, ao ponto dela desviar. Então, ou seja, você precisa ter do seu lado homens e mulheres que são tementes a Deus, que não têm mimimi, que não entendem, que não chegam para poder só reclamar do que está acontecendo, que não são daquelas pessoas que esmorecem na primeira prova. A prova vai vir
e você vai estufar o peito e dizer que vem a prova, só preciso ser aprovado. E segue o caminho da aprovação. E vai em busca daquilo que Deus quer te ensinar no meio da prova, no meio dessa jornada. É a única coisa que você não pode, é entrar numa prova e ser reprovado. Então, siga em frente, porque o que Deus quer de você é intimidade. Buscar altar secreto, buscar intimidade, porque o que Deus vai te entregar a partir de agora, dessa noite, será novos projetos. Então, para entregar novos projetos, você precisa ser capaz, você precisa ser temente a Deus e, por fim, odiar a avareza. Esse foi o terceiro critério que ele falou. Se busque homens que não sejam avarentos, que não odeiam o suborno. A Flávia falou que na tradução dela está odeiam o suborno. Cara, olha isso aí. O que mais a gente vê hoje no mundo é suborno. São pessoas sendo corrompidas por dinheiro. Então aqui ele fala homens que odeiam a avareza. E aí ele fala então com esses três critérios para encontrar maiorais de 1.000, maiorais de 100, ou seja, são os chefes, né? Chefes e gestores, vou colocar esse nome que é melhor, né? Do dias atuais. Gestores de 1.000, gestores de 100, gestores de 50 e gestores de 10. Quando ele faz isso, quando ele fala para ele fazer isso, o que ele está falando para fazer? Ele está falando para você, para que Jetro, para que Moisés, então, multiplique a sua unção. Isso é dividir a carga. Está lá no versículo 22. Você vai ter a carga dividida. Então, hoje, para a gente poder encerrar essa parte, a gente ir para o nosso alvo de oração hoje. Hoje, eu quero que você compreenda uma coisa, definitivamente. Você precisa hoje ter a certeza de que você está atendendo os critérios de Jetro, que é o quê? Capaz, que você é capaz, que você é temente a Deus e que você odeia o suborno e a avareza. E dentro disso, você pede para Deus te mostrar se você hoje está sendo aprovado para ser chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100 ou chefe de 1.000. Para que você possa, de fato e verdadeiramente, começar, então, agora, a fazer o quê? A multiplicar aquilo que você tem recebido. A poder realmente ser como os teus líderes. Ser como o nosso líder maior que é Jesus. E fazer o que ele fez. A palavra de Deus deixa claro para a gente que Jesus falou o quê? Se creres, farão coisas maiores do que eu. E nós precisamos crer para que a gente possa ir lá para fora e fazer coisas maiores do que Jesus fez. Sinais, milagres e maravilhas. Isso cabe a nós. Amém? E eu quero agora, então, encerrando essa parte desse entendimento, trazer para vocês algo que é em forma de pergunta até para você, tá? Quem aqui, só dá uma levantadinha na mão, não precisa ser nem cedo da reação, quem aqui tem um projeto novo para iniciar, que acha que tem um projeto novo para iniciar agora em 2024? Que talvez já tenham começado, tem algumas mãos, ó, estou vendo a Bruna, a Cibele, Renatinha Castro, Sirlene, a Alice, o Márcio, a Adriana, Ana Luísa, Renata e Daniel, Mara, Valquisa, Andressa, eu vi essas mãos, a Célia, o seu Gilberto, a Sarine e o Juliano, a Sirlene, a Thaís, Marlene, Karina, Edileuza, a Carla, a Ana Paula, a Dona Cleide, Ellen, Gisele, Miyuki, Adriel, todas essas pessoas com a mão levantada, e a Carol Meyer. Também vi a Carol Meyer e a Sara. Também estou vendo a Sara de mão levantada. Amém. Então, assim, o que nós vamos fazer? A Daiane também, a Sara também, me perdoe, não vi vocês. O que eu quero que você faça agora? Agora não, né? Você vai fazer isso durante o dia amanhã. Mas eu quero que você anote no seu papel aí. A Rafael também, isso. Eu quero que você anote no seu papel aí. Eu quero que você coloque o seu projeto de 2024 no papel. Porque o que acontece, queridos? A maioria, talvez, do que levantaram a mão, eu falo a maioria porque eu me incluo nisso em alguns momentos. Já me incluí nisso em alguns momentos. A maioria que tem novos projetos, o projeto está só aqui, na sua mente. Entendeu? E quando o projeto só está aqui na sua mente, ele é um sonho. Ele ainda não se tornou realidade.
E para ele sair daqui, do sonho, do projeto que é só um sonho, para ele se tornar um projeto de fato, você precisa colocar ele no papel. E na hora que você coloca ele no papel, você fala e você declara aquilo que você quer que aconteça. Então, você passa, então, a profetizar em cima daquilo que você está querendo fazer. Então, coloque no papel o seu projeto de 2024. Eu não estou dizendo para você fazer lista de desejos, tá, queridos? É muito diferente isso, tá? Eu estou dizendo que você precisa colocar no papel o projeto que Deus tem para você em 2024. Qual é o novo projeto que você tem para trazer para a existência em 2024? O que Deus te entregou e o que você tem no seu coração para colocar isso em prática. Coloque no papel e declare com voz alta, toda a frase que você colocar, você declare em voz alta. Vou dar um exemplo aqui bem simplista para você poder entender. Meu projeto é trocar de carro em 2024. Então, você vai colocar assim, projeto troca de carro 2024. Eu quero um carro de 7 lugares, eu quero um carro que seja branco, eu quero um carro, Deus, em nome de Jesus, eu quero um carro que tenha uma quilometragem que seja 0 quilômetro, eu quero um carro que seja no valor de R$ 200.000, eu quero um carro... Você vai colocar o que é o seu projeto. Esse carro precisa acontecer até dezembro de 2024, e aí você vai colocar o teu projeto. E esse projeto declarando, de fato, coisas que você vai fazer. Que projeto, queridos, é ação. Projeto está envolvido em ação. Você coloca isso no papel e declara isso amanhã, de preferência até meio-dia, você esteja com o teu projeto na mão, escrito e declarado. Declare ele em oração para o Senhor. Pelo menos uma vez. A hora que você fizer, você vai declarando e depois você termina de fazer e você declara o teu projeto para Deus. Deus, em nome de Jesus, agora eu declaro que o meu projeto vai ser feito e vai ser concluído. O meu carro zero em 2024 vai acontecer. Até dezembro eu vou estar de carro zero. E você vai declarar frase por frase daquilo que você escrever. Porque eu quero dizer para você que a partir de agora, a partir desse dia, com a tua fé, não com a minha, porque a minha fé, eu tenho fé para poder fazer o teu projeto funcionar. Mas não, você não pode depender de mim. Assim como está escrito aqui, ó, a gente tem que fazer com que vocês andem com as próprias pernas. Lembra disso? Lembra do que eu falei? Do que está falado lá no versículo 20? Eles caminhavam praticamente com as próprias pernas. Eles tinham que andar pelos caminhos que Moisés falava para eles. Então, eu quero que vocês andem com as suas pernas. Não, não, não é para ser dependente de ninguém. O reino de Deus é para que cada um de vocês seja um farol e que brilhe e que faça resplandecer a luz de Cristo através da sua vida. Então, o teu projeto precisa ser o teu projeto que você vai fazer com que ele aconteça só por você e Deus. Você e Deus. Amém? Isso aí. Amém. Amém, Márcio. Amém, Lídia. É desse jeito que a gente quer. Uma relembrada só que eu quero dar para vocês em relação ao projeto, que isso aí é muito importante. Toda vez que a gente tem um projeto, a gente precisa investir. Quando a gente fala de investir, eu estou falando de investimento em várias áreas. Não é só financeiro. Nós estamos falando de investimento de tempo e investimento de dedicação. Porque veja só, projeto novo, você precisa botar tempo, energia, colocar energia no seu projeto. Colocar de fato dedicação sua. Você precisa fazer aquilo acontecer. E muitas vezes colocar dinheiro. Não é muitas vezes, né? É todas as vezes. Então, todas as vezes que você tem um projeto novo para colocar em prática, você precisa colocar dinheiro na frente. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro com um negócio novo sem colocar dinheiro na frente. Todos eles precisam colocar dinheiro. É ou não é? Todos precisam colocar dinheiro, seja para comprar um equipamento, seja para comprar o teu produto, seja para comprar o teu treinamento, a tua capacitação, você tem que botar o dinheiro na frente. Então, o que eu quero que você tenha agora de oportunidade de você semear o teu projeto, semear esse projeto novo, semear o que? O teu sonho. Se o teu sonho é esse projeto, se esse projeto é o teu sonho, eu preciso que você compreenda que
Teve uma vez na minha vida que eu semeei meu sonho. Uma vez na minha vida. Eu tive uma oportunidade de semear o meu sonho. Naquela oportunidade, eu tinha sido demitido de uma grande empresa multinacional. E nessa demissão, eu senti que a demissão foi injusta para mim. E nesse sentimento de injustiça, um pastor virou para mim e falou assim: Eu vejo para você Isaías 61. Nunca vou me esquecer de Isaías 61. E eu fui ler o que tinha lá em Isaías 61, e ele falou: Você vai ler até o versículo 7. E lá no versículo 7 falava do quê? E tereis dupla honra. E para mim, aquilo calou no meu coração, dupla honra, como que eu voltando para casa, para casa não, eu voltando para trabalhar naquela multinacional. Só que tinha um problema. A empresa demitia pessoas e não mais readmitia. E essa de não mais readmitir, desculpa, a Flávia está me relembrando aqui, não foi só uma vez que eu fiz a oferta do sonho, foram várias vezes. E realmente, cada vez a gente tem um sonho diferente, né? Naquela época, o sonho era esse. E naquela vez, tinha essa regra. A empresa demitia profissionais e não recontratava profissionais demitidos. Eu tinha sido demitido. E eu achei que a demissão era injusta. Só que aí veio o apóstolo Coraiola e falou: Você tem um sonho? Então oferta o teu sonho. Oferta o teu sonho aqui e você vai ver o que Deus vai fazer. E na hora que eu fiz a oferta, eu falei: Deus, esse aqui é o meu sonho, eu quero voltar para baixo. Era algo impossível. Era algo impossível. Naquela época, para mim, era algo impossível. Não deu 6 meses depois dessa oferta, eu estava recontratado pela empresa. E o melhor, né? Eu fui recontratado para morar em Palmas. E Palmas é a cidade do apóstolo Coraiola, onde eu passei a caminhar com ele. Então, hoje eu quero dar para você essa mesma oportunidade que eu tive. Para que eu pudesse lá atrás receber de Deus o meu sonho, eu vou dar a mesma oportunidade para você colocar esse seu projeto como teu sonho no dia de hoje. E que você coloque agora a semente que você quer colher lá na frente. Porque a maioria desses projetos eu posso afirmar que eu tenho certeza que envolvem dinheiro. E se você tem sonhos que envolvem dinheiro, você precisa semear dinheiro. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que você semeia volta a 30, 60 e 100 por um. Por quê? Porque naquela época as pessoas tinham uma referência com a agricultura. E naquela época, as plantas que traziam referências para isso produziam 30, 60 e 100 por um do que plantavam. Só que hoje, nós temos plantas que produzem a 800 por um ou mais. Então, eu quero declarar sobre você que tudo aquilo que você semear hoje no teu projeto, você vai colher a 30, 60, 100 e até a 800 por um, como milho. Porque se as referências são plantas que tinham lá na Bíblia lá atrás, hoje eu tenho plantas que são altamente produtivas, que produzem a 800 por um. Então eu declaro na sua vida que a oferta que você fizer hoje, que a semente que você colocar hoje neste local, neste momento, ela vai produzir a 30, 60, 100 e até 800 por um na sua vida. E o teu projeto vai frutificar e o teu projeto vai sair do papel. Mas você precisa dar um passo hoje. Para aqueles que já têm o projeto no papel, pensem qual é o primeiro passo que eu preciso dar a partir de agora e dê o primeiro passo. E se você já está em andamento com o seu projeto, o que você precisa fazer para começar a ganhar dinheiro com ele? E se você já está ganhando dinheiro com esse seu projeto, você precisa pedir para Deus trazer mais clientes para você poder ganhar mais dinheiro com isso. Amém? Porque tem essas etapas, querido. Tem gente que está no projeto que só está na cabeça, tem gente que já tem isso escrito e não começou a rodar, tem gente que está nos primeiros passos, e tem gente que está já num passo mais avançado, e tem gente que já está ganhando dinheiro com isso. Então, todo projeto que você colocar no papel hoje, você lembre-se que você tem essas etapas para cumprir, mas que Deus está contigo para que isso se torne o quê? Em bênção para você. Então, eu vou te dar essa oportunidade agora para que você possa fazer e lançar a sua semente para que você possa colher a 30, 60, 100 por um e até a 800 por um.
para que você possa viver o sobrenatural como eu vivi, para que você possa viver o impossível como eu vivi. Porque eu sei que tem muitos projetos aqui que vocês mesmos acreditam que seja impossível. Vocês mesmos podem acreditar e duvidar daquilo que Deus tem falado para vocês. Tem gente que já recebeu profecia sobre coisas novas. E mesmo assim, coloca em xeque isso. Porque fala como Moisés falou: Senhor, mas a mim o Senhor quer que vá para lá para trazer o povo do Egito? Mas a mim? Eu? Por que eu? Sim, você. Eu escolhi você. E Deus fala para você no dia de hoje que Ele te escolheu. Ele te escolheu para ser próspero. E se você está aqui nessa noite, é porque sim, porque Deus escolheu você para prosperar. E o nosso papel aqui é destravar esses projetos novos. Eu quero destravar hoje na sua vida tudo que está te segurando nesse dia, nesse momento, nesse ano, nessa sua jornada para você prosperar. Tudo que está retendo, tudo que está retido vai ser destravado agora em nome de Jesus. Eu quero declarar as bênçãos financeiras na tua vida. E que em nome de Jesus você viva o sobrenatural. 2024 é um ano da velocidade. Para que você caminhe a passos largos. Em nome de Jesus. És meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Feche teus olhos, queridos, neste momento. Eu quero orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos aqui, ó Pai amado. Principalmente, ó Pai amado, daqueles que colocaram uma semente nesse dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, que essa semente prospere a 30, a 60, a 100 e a 800 por um, como o milho faz, ó Pai amado. Que ela possa prosperar e que, em nome de Jesus, eles possam ver, ó Pai amado, o milagre acontecendo, o sobrenatural acontecendo e que o impossível se torne possível na vida deles. Eu declaro, Pai amado, os negócios totalmente completos, ó Pai amado, negócios prósperos, portas de empresas sendo abertas, Pai, em nome de Jesus. Rabastu yandarama shevias, tere cantaramanas, lamanas yandarama shevias, suidevashu yandarama shevias. Eu vejo portas de empresas sendo abertas, novas portas de empresas. Eu sei que tem gente pedindo por porta de empresa, por um local físico. Eu sei que tem gente pedindo. Sibeli, você pediu isso para Deus? Um local físico para você trabalhar? Sim, sim, só me faz assim, sim. Deus falou que tá liberado, tá? Tá liberado, deu o passo. Porque o local físico que você pediu já está preparado. Então, deu o passo. Eu sei que você já tem o seu local dentro da sua casa, mas eu acho que você já pediu para ele com um local físico fora daí, e Deus falou, ok, pode seguir, tá aprovado. Então, deu o passo. O seu projeto já está na fase de execução, então deu o passo. Tá? Deus está autorizando você a seguir em frente. Se tem outra pessoa que pediu também uma porta, um negócio para abrir, siga os passos, porque a palavra que eu liberei para a Cibele, ela pode servir para outras pessoas. Amém? Então, queridos, entendam isso claramente. Deus quer que os prósperos continuem prósperos. Deus quer que você cresça.
Eu quero falar. Daniel e Renata. Daniel, Deus me mostrou você enquanto o João estava orando, e eu vi muito claramente que até aqui você veio na tua força. E eu vi vocês muito cansados. Muito cansados. E talvez a palavra não é só cansaço. Talvez a palavra que define melhor, talvez seria decepção, chateação, frustração. Só que vocês entram numa nova estação agora. E dentro dessa nova estação, Deus quer que você prove agora do sobrenatural. E nesse processo do sobrenatural, você entra agora num descanso, onde você vai perceber que as coisas não serão mais na força do seu braço, mas serão através da mão forte do Senhor. Você viu que fazer as coisas do seu jeito talvez não gerou o resultado que você esperava, a expectativa que você tinha. Mas é porque agora chegou o tempo de você permitir que Deus seja o teu sócio majoritário e que você siga um pouco mais do teu instinto, da tua intuição, porque na tua intuição Deus é quem vai falar com você. Quando a gente decide seguir a metodologia dos homens, às vezes a gente vai se frustrar, porque Deus tem uma metodologia própria. E chegou esse tempo de vocês dois provarem dessa metodologia divina para aquilo que Deus quer fazer na vida de vocês. Amém? Então, virem essa chave. Vocês entram numa nova estação a partir de agora. Um tempo de descanso, onde as coisas não serão mais pesadas como foram até agora. Amém? Eu queria falar com a Thaís e com o Juliano também. Eu não sei se a Thaís está aí, perto do Juliano ou não, mas eu preciso direcionar algo bem específico para vocês, queridos. E eu costumo dizer, né, que os nossos discípulos mais perto, eles sabem o quanto é desafiador, né, para a gente profetizar para os filhos próximos, né, porque querendo ou não, a gente está envolvido emocionalmente. Mas eu preciso dizer algo para você, Juliana e Thaís. Vocês são mercadores. Vocês são da tribo de Zebulon. Então, Thaís e Juliano, está na hora de colocar em prática o projeto que está no coração de vocês. Vocês são mercadores. Compra e vende. Compra e vende. Compra e vende. Vocês precisam restabelecer isso na vida de vocês. Chegou o tempo. Chegou o tempo, Thaís. Principalmente você, chegou o tempo. Você já sabe o que você precisa fazer. Tá? Então, é hora. Sai de trás da malhada e vem para frente. Vou falar aqui a expressão, né, sacoleira, sabe? E você vai ver o que Deus vai fazer nas tuas sacolas. Você vai ver o que Deus vai fazer nas tuas sacolas. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu tenho também duas palavras antes de orar. Deus me fala com Giovanni. Gio, eu vi você caminhando, não só caminhando, mas vivendo por um tempo, não seria por um período muito longo, talvez, penso eu em termos de 1 ou 2 anos, você morando num país de língua estrangeira. Não sei se você tem pedido isso para Deus, se isso tem sido algo que está surgindo para você, mas eu vi você morando em um país de língua estrangeira que fala inglês. Se eu pudesse apostar, eu apostaria nos Estados Unidos ou no Canadá. Mas são países, eu não sei exatamente, Deus não me mostrou o país, mas existe uma porta se abrindo ou já está aberta para você, para que você possa passar um tempo nesse lugar a trabalho. Isso não é a lazer,
e não é para estudar, é a trabalho. É de fato, né, exercendo a sua profissão dentro de um país de língua estrangeira. E eu vi você indo, vi você já lá, né? Já morando lá, um paísinho assim, que até neve tem, então que recebe aí que Deus tem algo para você nesse lugar, né? Não sei se você orou e pediu isso, mas é o que Deus tem de aberto. Então, se esse é um projeto seu, invista nisso, porque Deus vai te honrar nesse ponto. Amém? Mara, Mara, você está me ouvindo? Aí, beleza. Mara, eu vi você também como sendo uma pessoa que Deus quer superabundar. Eu sei que você trabalha com educação, e a educação é a menina dos olhos de Deus nesse momento, nesse ano, acredito eu que eu posso falar que talvez nessa década a gente precisa olhar muito para a educação com a forma que Deus quer. Então, a educação com propósito, educação com a base bíblica é algo que a gente está precisando resgatar. E eu vi você tendo muitas unidades. Eu vi mais do que uma unidade sua né, de educação, a sua rede vai crescer muito, sua rede de influência. Então, eu vi uma prosperidade muito grande em sua rede de influência a partir de 2024. Então, creia, acredite que Deus tem algo muito grande para você em termos de, talvez até de rede escolar, sabe? Eu não sei exatamente qual é a abrangência tua, mas eu vi redes escolares como se fossem franquias, como se fossem, enfim, tava no Brasil inteiro, esse é o ponto. Então, ou seja, e por que está no Brasil inteiro? Porque leva não só uma educação do mundo, mas leva uma educação bíblica, uma educação com princípios, uma educação que forma pessoas para realmente serem, né, grandes homens e mulheres de Deus, entendeu? É o que a gente precisa resgatar dentro da educação. E você é uma pessoa que Deus está levantando para que isso realmente se torne uma realidade dentro do Brasil. Amém? Recebe aí, porque eu vi muita prosperidade na sua vida, para que realmente Deus possa se manifestar através de vocês para com as pessoas que você tem no mercado. Você também é uma mulher do mercado, tá? Não abra mão disso, você é uma mulher do mercado e Deus vai te usar muito nos ambientes onde ninguém mais tem coragem de usar e de confrontar e de botar realmente a mão no arado e dizer, nós somos, levantar a bandeira e dizer, nós somos uma escola de princípios e de princípios bíblicos, entendeu? Porque hoje em dia é quase um crime você levantar essa bandeira dentro do mercado da educação. Quem é professor de rede pública sabe bem do que a gente está falando, entendeu? Então, de fato, nós estamos nesse ambiente e você realmente será uma grande, né, uma grande atalaia de Cristo nesse lugar. Amém? Luciana Vaz. Está me ouvindo, Lu? Bom, alguns já sabem que eu sempre falo isso, né? Deus, ele usa diversas formas para falar conosco. Comigo, Deus usa muito a questão visual, né? Então, por isso que eu sempre falo, gente, abra a câmera, né? Porque eu olhar para vocês é onde Deus começa a falar comigo. E eu vi essa grade aí atrás de você, aí na sua janela, Lu. E a percepção que eu tive é que é como se você, talvez, alguns acontecimentos, algumas situações que vieram acontecendo, é como você se sentisse meio que presa ou apertada, como se estivesse dando uma gaiola. E essa sensação assim de tipo, eu tô tentando, eu tô me esforçando, mas parece que para onde eu tô tentando ir, eu não consigo sair. E eu quero que profeticamente você faça assim, ó, sabe? Assim, ó, abre isso. Porque essa gaiola ela tá fechada do lado de dentro, não tá fechada pelo lado de fora. A palavra é um pouco direcionada como para Mara, né? Dentro do teu chamado, você vai ter que estar preparada, fortalecida na tua alma e no teu espírito, porque você vai ser uma daquelas que vai levantar a bandeira em favor de Cristo. E isso, dentro da tua área, é um super desafio. Só que você vai precisar se fortalecer nesse processo, porque quem se colocou dentro dessa gaiola foi você, como uma espécie de proteção. Ah, eu vou ficar aqui porque aqui eu estou protegida. Aqui ninguém vai me causar dano. Só que isso fez com que você se sentisse atrofiada.
Então, imagina uma ave presa dentro de uma gaiola, querendo abrir as suas asas para poder voar, não consegue. E foi dessa forma que eu te vi. E chegou o tempo de você voar, Lu. Voar. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem locais estratégicos para colocar você. Só que para isso você vai precisar entender que sofrer a perseguição faz parte do processo. Não queira estar certa sempre de acordo com aquilo que as pessoas do lado de fora julgam como correto. Faz como o João falou. Busque a palavra de Deus. O teu princípio está aqui. E tenha certeza que se você estiver comprometida com Deus, Ele está comprometido com você. E por mais perseguições que você possa sofrer, a fornalha não vai te queimar. Tá bem? Então, abre essa gaiola aí, ó, com toda a força, arranca essas grades de diante da tua presença e seja livre para você cumprir o chamado que Deus já colocou no teu coração. Eu tenho mais duas palavras para entregar e depois a gente vai orar, porque amanhã eu gostaria muito de amanhã a gente aumentar um pouco mais esse tempo de entregas de palavras, palavras proféticas, porque eu creio que dentro da profecia tem muito direcionamento. Então, amanhã realmente eu tenho esse desejo de aumentar esse tempo de entregas de palavra profética. Então, não deixe de vir amanhã. Amanhã realmente é um dia especial e que Deus vai se mover muito nessa parte de profecias, de liberação de palavras proféticas, de direcionamento profético, para que você possa ter realmente. Por que que eu falo amanhã? Porque vai dar tempo de você hoje colocar o teu projeto no papel. E quando você colocar o teu projeto no papel, você vai orar a Deus, vai declarar sobre ele, e eu acredito 100% de certeza, quando você declara isso, você libera no céu para que os anjos venham e falem conosco para trazer direcionamento para vocês. Então acredite, a partir de amanhã, os projetos serão, de fato, ajustados de acordo com o que Deus realmente quer para vocês. Márcio Barbosa, Deus fala claramente para mim da mesma forma como eu falei no início para Cibele, para você está aberto, está liberado uma nova unidade, tá? Está liberado uma nova unidade para você. Eu sei que você tem esse projeto, eu sei que Deus já colocou isso no seu coração, mas, cara, chegou o tempo de você alargar suas estacas. Então, chegou o tempo de você dar passos mais maiores, mais largos, porque Deus tem algo muito grande para você dentro de onde você está. Está pequeno demais para você o ambiente onde você está. Então, alargue as suas estacas. Chegou o tempo de você dar passos largos. Deus quer te honrar, mas nesse momento ele precisa de uma pessoa que tenha ousadia e acredite, fé e ousadia. Segue em frente. Não deixe a situação e a circunstância te parar. Não deixe o que tem na sua conta bancária te parar, para que você dê os passos que Deus precisa que você dê. Siga em frente. Márcio, é para seguir em frente, para poder ousar. É para ser louco nesse momento. Louco aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. Amém? E Rafael Marques, o que Deus mostra para mim a teu respeito é assim, na verdade eu tenho até uma pergunta para te fazer para que você possa refletir sobre ela. O que teme a sua alma? O que teme a sua alma? É a pergunta que Deus me manda te fazer. Do que você tem medo? Por que você está com medo de seguir em frente e dar o passo? Você já sabe o que precisa fazer. Deus me fala claramente que Ele já te entregou o projeto pronto e você está com medo de dar os passos que precisam ser dados. Deus me fala que você já sabe o que tem que fazer, mas algo está te paralisando. E a paralisia é o medo. Porque medo, quando ele está num estágio que não seja é, é, certo e correto, que o medo ele é protetivo. Quando ele passa da proteção, ele paralisa. Então eu te vi paralisado. E quando eu te vejo paralisado, é porque hoje Deus está me usando para poder te falar assim, meu amigo, dá o passo, põe o pé que Deus põe o chão. Essa é a palavra para você. Então, do que teme a sua alma, siga em frente. Assim como Moisés teve medo. Moisés teve medo. Quando Deus o chamou, ele teve medo de ter que voltar para o Egito e encarar lá no Egito, encarar os grandes demônios que estavam com ele, que seriam o quê? Os erros que ele cometeu, a história que ele teve. Ele não queria encarar aquilo de novo.
ele não queria encarar aquela família novamente. Então, talvez você esteja vivendo o medo de Moisés. Você é um gigante, cara. Deus te vê como grande. E você não pode ter medo, você não pode se acovardar e não pode achar que de fato você é pequeno, porque você não é. Que Deus possa te abençoar, te dê força, o que você precisar, eu estou aqui para poder te dar a mão e dizer para você, vai. É óbvio que às vezes eu uso o pé, tá, Rafael? Eu uso o pé para te empurrar do ninho, fala, vai, meu amigo, voa, entendeu? Para você poder seguir em frente. Mas bota esse medo de lado, deixa ele só ser segurança e segue em frente, tá bom? Protetivo. O medo é só para proteção. O resto, meu, põe tudo e vai com força, vai com medo mesmo, tá bom? Vamos orar, queridos? Vamos orar porque o dia de hoje já foi incrível e amanhã eu tenho certeza que será mais incrível ainda. Lembre-se da tarefa que você tem para amanhã, que na verdade isso aí nada mais é do que algo para você mesmo, é o seu projeto, é aquilo que Deus colocou no seu coração. Então eu quero orar para que você realmente faça cumprir isso tudo, para que amanhã Deus possa somente trazer um a mais, um clique a mais que talvez esteja faltando, para que você possa crescer e evoluir. Feche teus olhos comigo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora, Pai amado, declarar sobre a vida dos teus filhos que aqui estão, Pai, a bênção da prosperidade, a bênção do 30, do 60 e do 100 por um. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro projetos agora, Pai amado, destravados. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que estava travado, todo o medo que estava travado, todo o impedimento que estava travado, todo tipo de bloqueio que vem diretamente do inimigo, que seja agora destravado. Pai, em nome de Jesus, amplia as estacas, ó Pai amado. Aumenta a visão dos teus filhos, ó Pai. Derrama sobre eles, ó Pai amado, as estratégias necessárias. Pai, em nome de Jesus, que amanhã, ó Pai, em cada letra, em cada palavra que eles forem escrever no papel, ó Pai amado, tu possas agora estar com o teu anjo escrevendo na caneta junto com eles, para que eles possam receber diretamente do alto tudo aquilo que eles precisam ter para poder se preparar para esse novo tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor na vida dos teus filhos. Eu declaro a unção de prosperidade sobre eles. Eu declaro a unção de Moisés sobre eles, em nome de Jesus. Que tu estejas agora abençoando eles com o conselho de Jetro, para que eles possam se tornar guerreiros, valentes e cumpridores da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite, um bom descanso. Até amanhã.